A gente continua repercutindo o caso, por isso a gente chama para a nossa conversa o jurista Miguel Reale Júnior, mais uma vez conosco aqui no Bastidores do Poder. Professor Miguel, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado pela entrevista. Como que o senhor recebeu a notícia, essa notícia que tomou todo mundo de surpresa hoje, que joga por terra tudo que a gente discutiu, professor, ao longo dos últimos, 5 anos aqui na programação da Rádio Bandeirantes? Sem dúvida, é surpreendente, porque mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha fixado, tinha reconhecido a competência da 13ª Vara, o ministro Fachin, inclusive, em decisões que admitiam que não fosse competente a 13ª Vara, ele votou vencido, mas ele acabou em embargos de declaração, reconhecendo que deveria prevalecer a posição da turma, a colegialidade. Em razão disso, ele decidiu monocraticamente, de forma fundamentada, absolutamente fundamentada, que a competência não era da 13ª Vara. Isso por quê? Porque se estabeleceu que a vítima não era unicamente a Petrobras. Essa é a inovação. Demonstrou-se que se fosse a vítima unicamente a Petrobras, haveria efetivamente uma conexão. Mas a vítima são outras empresas. A vítima pode ser a Transpetro, pode ser era também a Eletronuclear, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Planejamento, e, portanto, sendo várias as vítimas, não havia razão pela qual devesse prevalecer como critério de conexão a Petrobras como vítima, mas sim o local onde o crime teria sido praticado, e esse crime teria sido praticado no Distrito Federal, onde vês que o Lula, à época, estava na presidência da República. Portanto, é uma decisão fundamentada. O próprio ministro Fachin contraria suas posições anteriores, mas cede diante da orientação do colegiado, no sentido de que não se deve ter como critério de fixação da competência a circunstância da Petrobras vítima. Doutor Miguel Reale, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Eu queria saber do senhor o seguinte, levando em conta o que o senhor acabou de informar, né, de que o Supremo já havia reconhecido a competência da 13ª Vara de Curitiba para julgar os processos do ex-presidente, e o próprio ministro Fachin foi voto vencido quando se manifestou em sentido contrário. Não caberia, do ponto de vista ético ou do ponto de vista legal, o ministro Fachin também, nesse caso, seguir o entendimento da maioria e não monocraticamente decidir segundo o seu juízo, que foi voto vencido em julgados do Supremo? Não, o voto vencido dele foi no sentido de que competente era a 13ª Vara. Ele contraria o seu voto. Ele não está decidindo monocraticamente contra. Pelo contrário, é a posição da segunda turma que ele integra, que já decidiu no sentido contrário, de que não haveria competência da 13ª Vara. Ele cede ao colegiado. Ele não é uma decisão monocrática que contraria o colegiado, pelo contrário, é uma decisão monocrática que adere à maioria da segunda turma. Portanto, ele revê o próprio voto, né? Ele revê o próprio voto, viu? Para atender o colegiado. Agora, do ponto de vista técnico, assim, é claro que a decisão sempre será bem fundamentada, né? Mas lhe causou surpresa, doutor Miguel Reale Júnior, o senhor que é tão experiente, enfim, sobretudo em tribunais superiores? Mas sendo o embargo de declaração, cabe uma decisão monocrática, né? Os embargos de declaração não são levados à turma, né? A decisão monocrática, a decisão de embargo de declaração, na sua generalidade, é uma decisão monocrática. Agora, eu creio que realmente o Fachin resolveu não levar excepcionalmente embargo de declaração em face dessa questão que foi levantada como uma omissão na decisão, que era a circunstância de haver várias vítimas, várias empresas que teriam sido alcançadas. E, inclusive, o voto mostra bem
que existe a responsabilidade. O voto não nega os fatos e nem esconde algum fato de responsabilidade do presidente Lula. Não, ele mostra os fatos que ocorreram e ocorreram em prejuízo de várias empresas. Então, a questão que se põe é o recomeço dessa ação no Distrito Federal. Inclusive, ele anula todas as decisões, inclusive o recebimento da denúncia. E isso faz com que haja a causa de interrupção da prescrição tenha desaparecido, porque a prescrição ela é cortada por alguns fatos. Ela é interrompida pelo recebimento da denúncia, ela é interrompida pela decisão de primeira instância, ela é interrompida pela decisão de segunda instância. Uhum. Então, na medida em que ele pede que sejam convalidados os atos, inclusive o recebimento da denúncia, tem aí também a favor do presidente, pode-se ver uma questão também de prescrição, até porque ele tendo mais de 70 anos, a prescrição é pela metade do tempo. Professor Miguel Reale Júnior, Lana Canepa falando aqui. A minha dúvida agora é sobre a possibilidade de recurso por parte da Procuradoria-Geral da República. O que acontece? Isso vai para a segunda turma? Vai para plenário? Eu acho que deve ir para a segunda turma, porque não justifica ir para plenário, é um recurso interno, é agravo regimental, que deve ir para a segunda turma. E o senhor acha que a tendência é que os ministros confirmem, portanto, a decisão do relator que se submeteu ao colegiado? Exatamente, o colegiado já tem essa posição, ele apenas antecipou para não levar excepcionalmente embargo de declaração à segunda turma, ele antecipou e tomou a decisão de acordo com aquilo que vem se firmando e que se firmou como maioria com a entrada do ministro Cássio. Portanto, uma decisão que deve ser mantida, só desculpa, para ficar claro. Eu acho que sim. Quer dizer, nunca se pode estabelecer previsões, né? No Brasil, cada dia o seu cuidado, mas eu creio que a decisão do Fachin foi em função do colegiado e ele deve manter a decisão dele. Agora, doutor Reale, assim, para quem é leigo, né, é o nosso caso, parece estranho que a Justiça Federal tenha atuado na 13ª Vara de Curitiba, tenha atuado nesse processo, tenha julgado os processos, que esses processos tenham sido julgados em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram processos julgados e confirmadas as condenações, alterada a dosimetria da pena, mas confirmadas as condenações no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O próprio Supremo acolheu e julgou, avaliou quase 200 de recursos da defesa do ex-presidente. Somente agora, tantos anos depois, encontraram essa brechinha aí para... Não parece uma jogada aí política para tentar, de alguma maneira, beneficiar o ex-presidente? Não, eu não vejo. O Fachin, pelo contrário, tem sido uma pessoa extremamente rigorosa no Lava Jato. Ele tem sido uma das posições mais firmes de proteção da Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal, não é? Houve, sem dúvida nenhuma, um movimento dentro do Supremo, especialmente na segunda turma, de contestação à Lava Jato. Isso sim, não é? Com as posições adotadas pelo Gilmar Mendes, que também era anteriormente alguém que dava força às apurações da Lava Jato de corrupção, o Lewandowski e agora o Cássio, que é um novo integrante que vem formar essa maioria, não é? Eu não vejo que esteja sendo uma jogadinha, seria muito, muito ingênuo imaginar que fosse uma jogadinha de última hora para dar um respiro ao Lula. Não vejo isso, não vejo nenhuma fé política. Acho que houve uma tendência, e o próprio ministro Fachin, ao longo do voto, diz foi se formando uma opinião contrária ao longo do tempo. E agora ela se consolida. E eu por respeito a essa maioria, voto dessa maneira. Então, vai haver agravo regimental, agravo interno, e vai ser mantida a decisão. Ele tomou a decisão, portanto, que seria inevitável por causa da posição que veio assumindo a segunda turma. Não é? Agora, sem dúvida, esse argumento é mais contundente, novo, que é o fato de haver várias vítimas.
Portanto, no mérito, não se está dizendo que não houve crime, pelo contrário, está dizendo que houve várias vítimas, né? Professor Miguel Reale Júnior, a gente está tomando como base, claro, o caso do Lula, né, que é o personagem central. A partir de agora, como que essa decisão pode ser arrolada ou estendida para outras pessoas envolvidas na Lava Jato lá em Curitiba, hein? Precisa ser examinado quais são as circunstâncias específicas de cada caso, se realmente são casos em que não só a Petrobras é vítima, seguindo esse critério que foi estabelecido nessa decisão do Fachin e vem sendo decidido pela segunda turma, ou se existem várias vítimas, várias empresas que são vítimas do processo de corrupção, dessa corrupção sistêmica que foi estabelecida no país, infelizmente. Com a decisão de hoje, perde o objeto a todas as acusações de que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito para julgar o ex-presidente Lula, certo? Certo, porque se a decisão está anulada, não cabe examinar se era suspeito ou não, só cabe examinar se é suspeito de uma decisão válida. Não é? Então, se o processo inteiro, desde a denúncia, desde o recebimento da denúncia, está considerado inválido, e tem que ser, inclusive, se iniciar o processo para se convalidar a denúncia e, ao mesmo tempo, haver um recebimento dessa denúncia convalidada no âmbito do Distrito Federal, não tem razão de ser julgar, porque qual era o objeto do julgamento da suspeição de Moro? Era anular o processo já está anulado. Muito bem, nós conversamos aqui... Mas eu só tenho uma questão final, doutor Reale, claro. Que é o seguinte, foram, sei lá, eu acho que umas 160 mais ou menos por aí, condenações, né, na Lava Jato, foram quase 2.000 dias de trabalhos de investigação, etc., mais do que isso talvez, e tudo isso corre algum risco de simplesmente ir para o saco e para o lixo. Outra coisa é o seguinte, essas pessoas que foram condenadas no âmbito lá da 13ª Vara de Curitiba, além de eventualmente ficarem com o produto do roubo, eles também podem requerer indenizações por dano moral, alguma coisa assim, em razão das condenações? Não, eu não vejo nenhuma possibilidade de dano moral, não existe dano moral, eles estão sendo processados e as provas foram coligidas, houve delações que foram homologadas, reconhecidas, não existe isso. O problema aí é um problema puramente técnico, não é um problema de injustiça da acusação, é um problema de incompetência técnica do juiz de Curitiba para julgar o feito, não existe nenhuma possibilidade de indenização. Agora, o que deve se ponderar e examinar é o problema da prescrição. Este, sim, é um problema que pode ocorrer porque, como o processo foi anulado desde a denúncia, desde o recebimento da denúncia, e desde a apresentação da denúncia para um procurador de Curitiba, saber que deve ser o procurador do Distrito Federal vai avalizar essa denúncia e aí sim, no recebimento é que se interrompe a prescrição, é bem possível que muitos desses fatos estejam prescritos. Dá para dizer que volta a estaca zero o processo? Não, eu poderia examinar cada caso. Ele volta a estaca zero como processo, né? Ele vai se reiniciar, examinar quais provas podem ser validadas, quais provas podem ser consideradas como válidas, independentemente da incompetência, porque são os atos decisórios que são anulados. Examinar-se, há uma tendência nos tribunais no sentido de que os atos que foram praticados não decisórios, por exemplo, os atos probatórios são válidos. Portanto, a produção da prova estaria resguardada. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o jurista Miguel Reale Júnior. Professor, muito obrigado pela atenção conosco mais uma vez.